Olá, pessoal. Vamos começar mais um dia, né? Mais um dia, graças a Deus. Hoje, 23... Deixa eu arrumar essa câmera, tá muito em cima. Isso. Sejam todos bem-vindos ao Conexão Prosperar Sem Errar. Hoje, dia 23 de fevereiro de 2026, no propósito DVN, que serão 365 dias de disciplina, 277 dias de vitória, 365 dias de nova mentalidade. Quero trazer para você hoje um assunto muito interessante, a qual muitas pessoas têm passado e não têm conseguido sair deste assunto a qual nós iremos falar hoje. Inclusive, prepara, viu, sua cadeira, prepara sua Bíblia aí, porque hoje a gente vai estar mostrando, através da Bíblia, os dois tipos de pessoas que existem, não somente na igreja, mas na face da terra. É o ser humano. Temos seres humanos de todos os jeitos, pessoal. E hoje é o dia. Hoje vai ser extraordinário. Eu sei que tem muita gente que concorda, tem muita gente que discorda que vai ser falado. Tem pessoas que, infelizmente ou felizmente, são pessoas maravilhosas, são pessoas que querem mudar, mas não se adaptam ao que eu vou falar hoje. Então hoje vai ser uma live voltada assim para distinguir quem é você, o que faz, como fazer, onde quer chegar. Então hoje é o dia. Estou compartilhando aqui, tá, pessoal? Pronto, voltei. Então hoje é dia 23 de fevereiro, são exatamente agora 4h55 da manhã, 23 de janeiro de 2026, né? Conexão Prosperar Sem Errar está no ar, trazendo para você o propósito DVN, o propósito de disciplina, vitória e nova mentalidade. E nós iremos trazer hoje, eu não queria tanto misturar, mas eu vou tirar até dia 25, dia 26, que iremos começar a nova etapa, a segunda etapa do Está Escrito. Eu quero trazer para você algo mais evolutivo. Eu sei que tudo que é evolução, tá? Tudo que é para evoluir o nosso pensamento, evoluir a nossa mentalidade, tudo que é para isso. Mas eu quero levar uma coisa mais empresarial, mais gestão, uma gestão melhor para você, levar para você uma coisa assim, não muito religiosa, porque as pessoas falam, tudo para você tem que pôr a Bíblia, Telvis. Tudo que você for fazer, você tem que pôr a Bíblia. É, porque a palavra de Deus é minha base, pessoal. A palavra de Deus é minha base, não tem jeito, tá? A palavra de Deus é minha base de levantar pela manhã, sabe? De buscar auxílio, porque é minha base, não tem jeito. Não adianta eu querer parar, porque eu não vou conseguir parar, porque a palavra de Deus é minha base e ela traz aí sempre à tona o que eu preciso. Porque ontem minha esposa falou uma coisa certa para mim, falou, olha, procurar, quando você, né, para falar algo ali, você tem que vivenciar, você tem que viver aquilo. E a coisa mais difícil, pessoal, é quando você quer tentar passar para as pessoas e não consegue, sabe? Você tenta explicar o que é e como fazer e às vezes não consegue. As pessoas não compreendem. E eu não posso mentir. Eu tenho que falar somente aquilo que eu vivo. E eu procuro tudo isso que eu passo aqui para vocês viver. E tem outras coisas que eu já vivo há um tempo. Então, não é fácil.
Não é fácil você ou eu insistir com algo, porque muitos nãos nós iremos receber. O desespero, às vezes, vai até bater na nossa porta para e venha mudar. O que eu falo aqui e eu procuro viver, às vezes, quando eu me pego, eu falo, pô, poxa, eu falei isso aqui na live, eu tenho que vivenciar isso. Às vezes até eu me pego desse jeito, porque eu sou falho. E eu não falo assim, não, eu vou criar uma história que eu vou falar e as pessoas vão acreditar. Não, eu não sou de fazer isso. Às vezes o que eu estou falando aqui já até aconteceu comigo, ou está acontecendo comigo. E pode ter certeza, a experiência espiritual que eu estou tendo, a experiência na vida que eu estou tendo, que eu já passei, às vezes que eu estou vivenciando, eu quero passar para você, para a gente fazer essa linguagem desse encaixe, para a gente ter essa conexão. E a gente tem que imaginar uma coisa, quando a gente é acomodado, a gente obriga a viver em zona de conforto, quando a gente é acomodado. Então hoje a gente vai estar tocando a ferida de muitos, até na minha própria ferida às vezes, porque essa ferida dói. Mas antes de começar tudo mesmo, eu quero que você deixe já o seu like, já me aciona, já deixa seu coraçãozinho, comenta sobre esta live, tá? Não só sobre essa, mas todas as lives gravadas. Deixe o seu comentário, isso vai me ajudar pra caramba. Compartilhe essa live com seus amigos, com seus vizinhos, isso é muito bom, porque você viu um trecho que te chamou a atenção, você parou, você está parando agora e quer ouvir a live. Então, às vezes, você quer chamar alguém para participar com você, uma pessoa que às vezes está passando por um problema. Então, cada dia, cada gravação é para um tipo de pessoa, não é especificamente só para um, é especificamente para todos. Então, é uma mudança. Por isso que chama Prosperar Sem Errar. O propósito EVN, que é disciplina, vitória e nova mentalidade. Então, todos os dias que a gente levanta pela madrugada, a gente pega o melhor horário do sono, sacrifica ele, a gente vai fazer uns análises, conforme está aqui, pode ter certeza. Estou disciplinando a minha mente, implantando na minha mente uma nova mentalidade, uma nova forma de viver para alcançar a vitória. Estou me disciplinando, certo? Pois bem, vamos agora ao início, certo? Prepara aí, né? Diz assim Mateus 25. Então, o reino do céu será semelhante a 10 virgens, que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. Vou explicar sobre as 10 virgens daqui a pouco, tá? E 5 delas eram prudentes, e 5 loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite às suas vasilhas com suas lâmpadas. E tardando o esposo, tosquearam-se todas e adormeceram. Mas à meia-noite, ouviu-se uns clamor. Aí vem o noivo, o esposo. Sai-lhe ao teu encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam suas lâmpadas. As loucas disseram às prudentes, dai-nos um vosso azeite, porque a nossa lâmpada se apaga. Mas as prudentes responderam, dizendo, não seja o caso que nos falte a nós também. E diante aos que vendem, comprai para vós. Ó, vou ler mais rápido para você entender. Eu vou ler agora paulativamente. O reino de Deus, quando eu falo que a gente tem que colocar o reino de Deus como nossa base, a gente quer colocar Deus, colocar a base, que é a família, colocar tudo como base em nossa vida. Quando a gente coloca Deus, Criador em primeiro, é semelhante 10 virgens, 5 prudentes e 5 loucas, ou seja, 5 pessoas, são 10 pessoas, então são 5 pessoas observadoras e praticantes, ou seja, atentas, são observadoras, atentas, inteligentes, praticantes, que querem vivenciar aquilo. E tem 10, e tem 5 pessoas ali que são observadoras também, mas não são praticantes. São atentas também. Aliás, são pessoas que procuram ser atenta, mas não conseguem.
Porém, o defeito delas é, hoje não, amanhã. Depois. Será que agora? Mas esse mês que vem? Ou esse ano que vem? Vai ser? Vou tentar. Eu não sei se eu dou conta. Então, talvez eu consigo. Ao invés dela ser direta, não ou sim, ela sempre põe um pretexto. Não sei se eu consigo, não sei se eu vou dar conta. Depois eu faço, depois eu coloco, depois eu trago, depois eu levo. Então sempre ela procrastina, ela sempre interrompe da vida dela ser abençoada. Por quê? Porque ela está na zona de conforto. Aqui está relatando as virgens que representam eu, você, qualquer ser humano diante de Deus. E o esposo, o próprio Deus, o próprio Jesus. Aqui está representando a igreja, que é a mulher que somos nós, ou seja, nós somos o segundo, Deus é sempre o primeiro. E aqui está mostrando dois tipos de pessoas na igreja, dessa forma. Mas vamos tirar essas pessoas da igreja e colocar no mercado de trabalho. A pessoa ela tem um projeto para apresentar em uma empresa multinacional ou qualquer outra empresa. E tem uma data prevista. Ao invés dela pegar, focar naquele projeto, estudar aquele projeto, colher informações, ver o pós, ver o contra, ver o que vai acontecer, quais serão a lucratividade, qual poderá ser os possíveis prejuízos, né? Que prejuízo sempre vai ter, mas os possíveis prejuízos contornados em vitória, que pode segurar um pouco, não. Ela preocupa mais com ela. Ela tem, por exemplo, a data, tal dia eu vou apresentar um projeto. Ao invés dela estudar aquilo, ela vai para as noitadas, ela vai pegar uma série de filmes, assistir série de filme, de novela, ela vai passear, ela vai viajar e o trem só vai aproximando, a data só vai aproximando. Aí quando ela falta um dia ou algumas horas, ela vai lá e mergulha naquilo com força, focalizada naquilo. E quando vai apresentar o projeto não é bem visto. Por quê? Porque ela deixou para focar no último tempo, no último horário. Ela não focou no início. Lembra aqui das 5 virgens, que era prudente? Elas guardavam azeite com elas eram prudentes. Elas observavam e sabiam esperar e guardavam. Aí essa pessoa que não guarda o azeite, essa pessoa que era para ter lançado aquele projeto tal dia e não lançou, nos dias mesmo ela já procura pessoas supostamente amigas, me ajuda, me ajuda porque eu vou apresentar o projeto, me ajuda a incentivar as pessoas e tal. Ou seja, causa uma própria insegurança nela, na insegurança da pessoa que ela está pedindo ajuda. Imagina as pessoas que vão ver o projeto. Aí perde. Porque é uma pessoa que é acomodada. Ela se obriga a viver na zona de conforto. Ela prefere ter a zona de conforto favorável a ela. Ela não prefere falar assim, zona de conforto não tem que ser favorável a mim. Há as pessoas que dão desculpa, eu não quero dar desculpa. Então, aí tem as virgens, que eram prudentes, que observavam, levavam a lâmpada contigo, guardando. Por quê? Porque naquela época não existia eletricidade. Então, existia uma lamparina, a mão, que você colocava o azeite ali dentro, ligava o fósforo e iluminava onde você ia. Então, elas eram prudentes. Tinha um azeite ali e tinha outros guardados. Então, aqui, a pessoa, quando ela é prudente, que ela vai apresentar um projeto, ela prepara. Ela já sabe o que vai ser falado, mas mesmo assim, ela faz um monólogo com ela própria. Ela treina a fala dela, ela treina a expressão do rosto dela, ela treina, para quando chegar no dia, não dá erro. Pode acontecer que dá erro, normal, mas as pessoas que irão ver o projeto dela vão ver que ela
se empenhou naquilo, porque ela consegue passar segurança nas palavras, nas atitudes, sem precisar que alguém fale que ela empenhou naquilo. Em contrapartida, as pessoas que não se empenharam, que não tiveram essa sensibilidade de focar naquele projeto, de fazer nada, sempre procuram, não é fulano, comece a ficar, não é verdade, ciclano, não é verdade? Ou seja, você quer ser co-participativo, trazer as pessoas co-participativas contigo? Explica o seu projeto primeiro. Explica o que vai acontecer primeiro, para depois pedir opinião secundária, de terceiros. Mas olha só o que acontece. E tardando o esposo, tosquenejaram, todas e adormeceram. Então, ou seja, tardando o noivo, né, o esposo. Então demora. Esse processo ele é demorado. Por quê? Esse ano é um ano de política, né? Esse ano, em outubro, será política. Então, seja, nós estamos em fevereiro. Então, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro. Então, tem praticamente 8 meses pela frente. Então, serão meses de espera. Serão meses de espera. E esses meses de espera tem aqueles que já estão trabalhando. Eu sei que não pode. É proibido por lei. Por lei federativa, estadual, municipal, enfim. Mas existem as maneiras de trabalho que não afetam a lei. Mas tem outros que estão esperando começar para trabalhar. As pessoas, você político, as pessoas não são igual antes mais. Elas querem ver você trabalhando, não é somente no período eleitoral. Elas querem ver você trabalhando todos os dias de sua vida naquilo. Existe aqueles mania de primeira viagem. Eles, não sem fundo, sem dinheiro, estão trabalhando voluntariamente. Sem ajuda de ninguém. Não são ninguém. Mas estão fazendo o que tem que ser feito. Existem também os projetos empresariais que a pessoa, olha, tal dia, lá no final do ano, vai ser apresentado lá uma feira, né? Uma feira lá em São Paulo que vai ter dezenas, centenas, milhares, centenas de milhares de pessoas nessa feira. E eu quero apresentar meu projeto lá. Então, existem aquelas pessoas que já estão projetando aquilo há 1 ano, 2, 3, 4, 5 anos, para chegar naquele dia da feira e pôr aquilo ali à mostra, um produto que ela vai lançar no mercado. E pode ter certeza, ela se preparou ali há alguns dias, meses, anos, até 5, 10 anos, para chegar o momento certo e mostrar aquele produto sem erro. Porque quando você mostra algo e no momento da apresentação dá erro, é porque você não foi focado. Você não se empenhou 100% de você. Você viveu na zona de conforto. E uma vez vivendo na zona de conforto, você não consegue compreender como sair. Você sabe que para sair da zona de conforto vai exigir mais de você do que da situação e das condições que você está. Pegou a visão aí? Então, você tem que procurar a sair dessa zona de conforto. Mas vamos continuar aqui. Então todas aquelas virgens se levantaram, prepararam as suas lâmpadas, e as loucas disseram aos prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam, dizendo: não seja caso que nos falte a vós e a nós, e diante aos que vendem comprar. Então, entendo elas ido comprá-las, chegou o esposo. Chegou o esposo e estavam preparadas, entraram com ele para as bordas e fechou a porta. Certo? E depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos. E ele respondeu e disse: em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir.
Olá, Danish. Prosperar, Serra. Seja bem-vindo, bom dia. Então, olha para você ver a condição espiritual. Enquanto poucas pessoas se preparam espiritualmente. Vamos colocar pouco, vamos colocar metade. Todas as pessoas se prepararam para essa chegada do noivo. Todas ali naquele ambiente. Só que tem umas que foram mais observadoras, umas que guardaram mais a palavra, umas que praticaram mais, umas que se empenharam a dedicar sua vida mais naquilo. E teve as loucas que criticavam elas e falavam: pra que isso? Não precisa disso não. Eu já tô aqui, ó, há muito tempo, as coisas não funcionam assim. Olha, eu tenho mais experiência que você. Olha, se você fizer isso, vai dar erro. Aí você, marinheiro de primeira viagem, ou político, ou empresário, ou CLT, ou esposa, você ouve esse recado, esse conselho dessas pessoas, mas você já leva pro lado do coração. Você não pensa primeiro. Você já vai ouvindo e praticando aquela pessoa falando. Você não sabe buscar o histórico daquela pessoa para ver se é verdade, se é real. Você não consegue. Por quê? Porque você está motivado pela emoção, pelo coração. Você só tem passado sofrimento. E aquilo ali vai trazendo para você um desconforto. Se você não ouvir. Ah, mas ela me ajudou bastante. Mas você não sabe o que ela pensa, o que está dentro dela. Você vê que as Prudente foi direta? Ou fala para mim aí, me dá um pouquinho de azeite, porque as nossas não tá pagando. Não, peraí. Se eu dar do meu azeite para você, eu vou ficar sem também. Aí nós dois vai estar na merda. Vai lá e compra. Quanto é tempo? E volta. Rápido, que o noivo tá chegando. Aí quem disse que essas aí não conta, não fala na palavra de Deus. Elas saíram para comprar o azeite. Será que elas não se encantaram com alguma coisa no caminho, no percurso? Por isso que elas atrasaram e não chegaram a tempo? Mas o erro já começou antes disso. Tiveram a oportunidade de levar suas lâmpadas acesas, de ter uma base, de ter uma reserva, mas não preocuparam com essa reserva. Elas se preocupavam somente naquele momento, naquela hora, ou seja, agiu na emoção. Quando a gente age na emoção, a gente preocupa somente com aquele dia, com aquele momento, com aquele local naquele dia. Mas quando a gente age com inteligência, a gente faz o que? A gente procura mudar, estudar, se prepara sobre aquilo que vai fazer. Então existe essa diferença. E é uma diferença gigantesca. Você tem que entender que a gente pode fazer muitas coisas, entender muitas coisas, mas se você não estudar naquilo, buscar entendimento naquilo, focar aquilo ali, aquilo vai dar erro, vai dar ruim. Você não vai ter bom êxito naquilo, aquilo não vai prestar de nada. Por quê? Porque você está acomodado. Você acostumou o seu cérebro. O seu cérebro dá ordem ao seu corpo. Não precisa agora. Espera mais um pouco. Ah, mas está falando, ele está falando, mas ele não sabe. Quem disse que seu cérebro sabe? O seu cérebro obedece suas ordens, o que você fala. E você pensa no que você fala. Antes de você falar, você pensa. O entendimento vem de Deus. Mas o seu cérebro pensa. Essa máquina, esse HD que nós temos aqui, essa memória que nós temos aqui, que é muito mais avançada, não é de 1 terabyte, não. É exabytes. Conseguimos armazenar imagens, músicas. Conseguimos armazenar informações, milhares de informações no cérebro. Ou seja, algo infinito na nossa mente.
Mas por que para muitos não são? Porque não praticam, não focam. Focam somente naquele ideal dela. Eu vou montar minha mercearia, vai vender leite, pão, arroz, feijão. Pronto. Aí chega, ô seu Zé, põe óleo. Não, colocar óleo não. Colocar só leite, pão, arroz, feijão. Aí a mercearia dele vai de mal a pior. Ele começa a pedir, reclamar, explicar, espernear o porquê. Mas todas as pessoas estão ali, põe o óleo, põe o sal, põe o fósforo. Não, que é muito caro, que vai ficar muito investimento, muito caro. Mas por isso, ela está na zona de conforto. Ela obriga a mente dela a estar na zona de conforto. Então o cérebro dela começa a pensar, não precisa. Só leite, pão, arroz e feijão tá ótimo. É o básico. Mas e o açúcar? E o sal? E o óleo? Uma farinha ali, uma farinha de trigo. Às vezes a pessoa quer fazer um bolo, pão, ovos, um fermento. Não, é muita coisa. Pois é. A pessoa acomodada, ela acha que tudo de investimento que vai estar na vida dela é muita coisa. Eu já fiz vários investimentos. Investimentos bons, investimentos ruins. Investi em mim. O melhor investimento que eu fiz até hoje foi investir na palavra de Deus. Esse sim, porque isso tem me dado a base da minha vida. Tem me tirado do sufoco, tem me tirado da minha zona de conforto. Essa zona de conforto que me obriga a pensar, não dou conta, não vou conseguir. A zona de conforto só te faz fazer assim. A zona de conforto só fala pra você não vai dar conta, você não vai conseguir, é demais pra você, é muita coisa pra você, tem muita gente melhor que você. Cara, tem muita gente melhor que eu mesmo. Mas eu não olho pra isso, porque se eu olhar pra isso, pra que eu tô fazendo a live? Pra que eu tô querendo trazer isso aqui pra vocês? Porque o que eu tô falando tá mudando o meu jeito de pensar, tá me moldando minha forma de andar, minha caminhada. Então é isso. Como? Vou compartilhar aqui com outra pessoa, tá, pessoal? Como que eu vou conseguir mudar a situação da minha vida? O que eu faço para mudar a situação da minha vida? É isso aí do comodismo. Tem gente que pergunta, pô, cara, você faz muita coisa. Você sabe de muita coisa. Mas essas coisas que eu sei, não é para falar assim, eu sei disso, eu sei daquilo, com esse mexeria, não. Eu sei porque a vida me obrigou. A vida não, as condições que eu passei me obrigaram a mudar um pouco de rota. E é onde eu foquei. Por exemplo, o ano passado, 2025, eu vou falar a verdade, eu não gostava de estudar. Então, o ano passado, eu me lancei nos estudos. Eu sabia que eu ia fazer aquela prova do EJA, né? Então, todo mês eu parava, todos os dias eu parava um pouquinho ali, 10, 5 minutos, para ler alguma coisa sobre matérias escolares. E nisso ali o ano todo, como que eu faço isso? Aí ia para um lugar, a pessoa, que você tem que pegar esse documento em tal lugar. Eu falei, gente, eu esqueci aonde que eu estudei a última vez, que é muito tempo. Tem mais de 30 anos, 30 anos, 35 anos eu acho. Eu não lembro. Eu tenho que tentar, né? E aí eu fui numa escola, não, você tem que fazer um cadastro. Não, você tem que fazer isso. Não, alguma coisa tem que acontecer. E eu fui me empenhando, falei, enquanto isso eu vou me estudando, vou pegando informações. Aí comecei a ler coisas sobre geografia de novo, ler coisas sobre história, sobre matemática, sobre ciência, sobre política, sobre estudos sociais, enfim, várias coisas. Biologia, química, bíblico. Cada dia eu li um pouco, depois juntava, depois fazia um resumo no caderno, guardava ali. Até que um dia, o próprio Deus permitiu aparecer uma condição para mim. E sim, o rapaz passou um número para mim, entrei no site dele, fiz o cadastro, me ligou, olha, sua prova está projetada para aqui 3 meses. Eu falei, caramba, 3 meses? Já coloquei você nessa turma, e é tanto. Vai sair o diploma. Aí ele falou, tem curso técnico? Falou, tem. Aí eu pensei, qual que é o curso técnico que você tem? Aí ele foi falando uma série de cursos, só que eu queria fazer o curso de TTI, que é Técnico em Transições Imobiliárias.
Eu falei, nossa, aí eu perguntei, eu tenho que acabar um primeiro, o outro falou, não, se você for capaz de estudar os duas, você estuda as duas e faz. Porque uma coisa vai puxar a outra. Só posso permitir você fazer a prova do curso TTI depois da sua forma, depois que você fazer o curso, como é que fala? Curso básico, né? Que eu não estudei até só o primeiro ano, aí ficou o primeiro, segundo, terceiro, de fazer tudo de novo, né? Fazer o estudo, estudar normal. Eu esqueci, eu perdi a palavra aqui. Eu sou muito assim, simples, pessoal, às vezes eu esqueço, é normal. Então, ensino médio. Ensino médio. Aí eu falei, não, então tá, eu topo parado. E eu falei com a minha esposa, não, mas é caro. Eu falei, mas tem que fazer, eu vou estudar. E eu comecei estudando, 3 meses estudando. 3 meses. Então, ou seja, eu posso me classificar que eu estava entre essas 5 prudentes que estava querendo, porque o novo ia chegar. Então, eu posso me considerar que eu era prudente. Seria imprudente nem estudar um ano todo e esperar o dia da prova estudar. Mas ele já tinha me avisado aqui 3 meses, então eu já comecei. Eu já estava pegando um pouco de informação durante o ano e fazendo algumas lives e entrando pesquisando uma coisa aqui, uma coisa ali. Eu sei, então eu me lancei. E eu falava, Deus, eu não sei se eu vou conseguir, mas o Senhor sendo comigo, me deu condição de pensar, vamos tocar o barco. E assim foi indo. Chegou o dia da prova. Eu sei que a prova, ele tinha me falado na sexta-feira, a sua prova vai ser segunda, tá? Segunda-feira. Então aproveita. Eu falei, aí minha sogra estava até aqui em casa. Aí eu estudei sexta-feira. Aí não, me ligou na quinta. Aí eu estudei quinta, estudei sexta, como nunca estudei. Aí eu perguntei para ele, se eu quiser fazer antes, ele falou, você tem que entrar no site e pedir a prova. Eu falei, então tá. Quando foi sábado, eu lembro assim que eu levantei cedinho, às 5:30 da manhã. E eu tava vendo até uma live, assisti uma live. E a pessoa falou, nossa, tem que ser da zona de conforto e aquela coisa. Eu falei, rapaz, tava vendo a live do Hudson Marçal, o irmão do Pablo. Você tem que ser da zona de conforto, uma nova rota, não dá desculpa. Eu falei, pô, mas eu tô fazendo. Quer saber uma coisa, vai ser hoje. E eu entrei no site e já falei, quero fazer a prova hoje. Foi ali pra volta das 9 da manhã, e chegou uma notificação no meu e-mail. O meu pra fazer a prova. Eu falei, caramba, e agora? O que eu faço? Eu tenho a segunda. Eu falei, nossa. Aí fui ver lá as questões, candidato, acertar no mínimo, acho que era 70%, 80% das questões. E assim que estiver pronto, apto para fazer a prova, clique aqui para liberar a prova, o gabarito das provas, né? A prova é os gabaritos. Eu falei, tá. Vai ser agora. Eu vou sair dessa zona de conforto, eu vou bater de frente e meter bronca. E eu, cliquei em cima da prova, chegou 1.200 perguntas, pessoal. 1.200 perguntas. Eu falei, cacete. Aí, Luciano, estudar essas... Desculpa para a palavra cacete, tá? Estudar essas 1.200 perguntas para fazer as questões, para efetuar a prova. Eu falei, mas eu já tinha estudado. Eu não tinha pegado o gabarito de estudo. E eu falei, nossa, e agora? O que eu vou fazer? Aí aquela manhã acabou pra mim. Aí parece que meu cabelo começou a cozinhar, meu cérebro começou a ser fumaça. E eu falei, meu Deus, eu fiz besteira, tinha que ter esperado até segunda. Obviamente, às vezes ele me orientava, mas tudo bem. Aí eu peguei e fui estudar as 1.200 questões. Quando eu estudando as 1.200 questões, já era mais ou menos praticamente ali umas 11h30, meio-dia. Ele entrou em contato comigo pelo meu zap. Oi, Théo, tudo bem, professor? Niel. Você acionou e pediu as provas? Eu falei, pedi. Então só foi as questões para você. A prova vai ser feita hoje, às 14h30. Eu falei, tá bom. E eu tenho que estudar. Essas são as questões. Eu ia mandar para você hoje, estudar hoje e amanhã para fazer a prova segunda. Eu falei, professor, e se eu bombar? Eu falei, você tem a oportunidade, você tem mais a oportunidade de fazer mais uma vez. Aí você vai ter uma semana, aí você vai fazer a prova semana que vem. Eu falei, vamos tentar. Então tá bom, você não quer abortar? Eu falei, não vou abortar não. Você quer continuar? Eu falei, quero. Então escreva para mim. Aí eu escrevi lá, eu, Théo Guimarães, quero continuar, vou fazer a prova. E eu tive que justificar. E assim eu fiz, meu amigo.
Parece que eu tava comendo até o papel, as provas, as perguntas, as respostas, o gabarito, estudando. Aí eu almocei. Minha esposa falou, você tá ansioso? Eu falei, tô ansioso. Que foi na prova, eu adiantei a prova. Eu falei, mas é pra você esperar. Eu falei, mas agora já era. E se você errar? Eu falei, não, tem mais oportunidade. Mas é muito dinheiro que você tá investindo. Eu falei, não, mas eu tenho que fazer essa prova. Se eu não fizer essa prova, eu não sei o que vai ser. Eu tô em 2025, eu tô com quase 50 anos. Eu tenho que mudar a minha vida, minha visão. Eu falei, meu bem, cuidado e tal. Eu falei, não, mas olha que pode ser golpe. Tudo aparece na cabeça. Eu me desfoquei de tudo. Falei, tá bom, tá bom. Eu me desfoquei de tudo. Fui para aquele ambiente, comecei a estudar as perguntas. 14h30 mandou. Ele ligou. A prova está sendo lançada. E puf, no meu e-mail. Peguei no meu e-mail. Aí, aluno. 60 questão. Alunês a 60 questão para você realizar a prova. Eu falei, meu Deus, estudei tanto, 1.200 perguntas depois de 60 questões, então bora. E eu fui respondendo aquelas questões. Teus, mas você fez EAD? Fiz, mas tinha como você colar? Teria, mas eu tive que acionar a câmera do celular para o professor ver. E como? Porque eu só tinha que fazer a prova pelo computador. Não tinha como. Você salva? Para que eu quero me desafiar. Para que eu vou querer tudo de graça? Não, eu quero me desafiar. Eu paguei por aqui. Eu falei, não, eu tenho que entender se eu passei ou não. Mas seria fácil, né? Zona de conforto, comodismo, né? Poderia ser fácil. Mas eu não, eu me lancei. E eu fiz as questões, respondi as questões. E falei, agora, professor, não, em 5 minutos a gente dá a resposta para vocês. 5 minutos? Foi quase 6 horas da tarde, meu irmão. 6 horas da tarde chegou a palavra. Você tá aprovado. Foi mandar a relação. Sabe quantas questões errei? 2. Eu acertei. O aproveitamento minha foi 99, 98, 99 ponto alguma coisa por cento de aproveitamento. Eu poderia aproveitar 75% só. Eu errei somente 2 questões. E dali eu fiquei feliz demais. Ele já perguntou assim, aí eu fiquei emotivamente alegre, né? E aquela coisa, eu falei, não, já está estudado isso aqui, já estudei muita coisa. E ele falou, quer fazer a segunda prova de qual? Do técnico de TI? Eu falei, mas nem estudei. Ele falou, vou te mandar matéria. Manda matéria. Eu estudei o domingo praticamente inteiro. Eu já estava preparando para esse dia. Meu Deus. Estudei uma semana para fazer o TTI. Aí quando foi na segunda-feira, eu passei no sábado, ele me passou a matéria. Falei, não vou estudar não, vou descansar minha cabeça, que minha cabeça está cheia. Nossa, no domingo eu fiquei praticamente em casa. Fui para a igreja, voltei minha cabeça mais tranquila, não quero nem ter telefone, nadinha. Fiquei cansado com aquilo ali. Aí eu pensei, vou estudar só segunda. Aí fiquei segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado. Aí eu pedi, manda a prova. Não, a prova vai ser só segunda. Eu falei, vixe, então tá. Estudei. Quando foi na segunda, eu falei, então manda pra mim pela manhã. Eu já levantei 5 da manhã e comecei a estudar. Quando foi 8h30, ele mandou, tá, pra fazer a prova, tô. Mandou as questões, fiz a prova. Me deu a resposta de noite, passou. Aí eu fiquei feliz. Aí já mandou, emitiu o boletim. Eu tenho até aqui os diplomas. Tá até aqui os diplomas. Fui, passei. Os diplomas tá aqui, eu vou te mostrar na outra oportunidade. E passei, fiz o curso médio, o ensino médio. E o técnico, transição imobiliária. E nisso aí eu tô agora lutando para conseguir tirar o CRES, a carteirinha. Fiz um pouco de estágio com alguns amigos meus e nesse tempo de trabalhar, praticamente 2 a 3 meses aí, fazendo estágio, né, para os outros, mas estou indo. Então, ou seja, eu não me acomodei, eu saí, eu obriguei a minha mente, eu obriguei o meu corpo a sair da zona de conforto. E é o que você tem que fazer também, sair dessa zona de conforto. Você tem que ser seletivo. Eu fui seletivo. Você tem que aproveitar aquele momento e ser seletivo. Você não pode ir porque estão indo. Você tem que ir com um objetivo. Você não pode ir porque tem que ir com um objetivo. E você tem que entender para que serve aquele objetivo. Qual finalidade é aquele objetivo? É só para você ou para os outros? Eu vejo aqui uma coisa.
Por que o Cresce eu tirei? Cara, se você é um corretor de imóveis, você vai vender imóveis. Você vai pegar bronca, muita bronca, imóvel com documentações problemáticas. Mas pensa comigo, quando você acha uma pessoa que quer comprar um imóvel, uma casa, ela morou a vida toda de aluguel, aí aparece você na vida dela. Você não quer somente ter lucros, né? Ganhar dinheiro. Não é só ganhar dinheiro. Mas você quer contribuir com a realização do sonho daquela pessoa. Aí você já sabe o perfil do cliente. O cliente quer uma casa assim, assim, assim. Esse cliente quer essa casa desse jeito. Eu tenho essa casa. Você procura. O corretor não é só colocar uma placa lá de vende-se imóvel, cresce embaixo e Deus dará. Não. O corretor ele tem que ter essa conexão com seus clientes que querem comprar casa e conhecer do cliente como a casa ele quer. Qual é o jeito da casa que ele quer. Aquilo ali, o corretor ele entende que quando tiver uma oportunidade de um lar, de uma casa daquele jeito, ele liga para o cliente e fala assim, olha, apareceu uma casa aqui não igual, mas semelhante ao que você me pediu. Você quer ver? Às vezes eu falo, Telvis, eu já comprei. Telvis, tô apertado. Telvis, mas o meu dinheiro é pouco. Aí você pega ele e fala, não, vamos lá para você ver. Mas não vem sozinho não, traz sua esposa, tá? Aí todo mundo, é a família. Aí você já entra e mostra. Essa é a função do corretor. Mas tem uns corretores aqui, meu irmão, que infelizmente ela quer vender, quer ter dinheiro, quer ganhar dinheiro, ter dinheiro, ganhar dinheiro, ter dinheiro. Tudo bem, sim, começa a ter bens, começa a negociar, vira até gambireiro, que pega carro, caminhonete, lote, casa e outro negócio. Mas não tem a base, não tem Deus, não tem a base. Mas ela vai na igreja, às vezes ela é até dizimista, às vezes ela é ofertante, às vezes ela faz até obras, tudo bem, mas às vezes não tem a base, que é um compromisso com o Criador. Ela tem dinheiro, ela tem status, mas é pobre. Eu já falei várias vezes que prosperidade não tem nada a ver com o dinheiro. Prosperidade é a base, é Deus e família. Entendeu? Eu quero ler outra passagem aqui para você entender como é grande sobre o comodismo, para você tirar o comodismo. Por isso que eu falei no início. Tem muita gente que não vai aceitar o que eu estou falando. Eu falo para você. Às vezes você tem aí 30 anos, 40 anos, 50, 70. Você não saiu do lugar por causa do seu comodismo. Tem muitas pessoas que tentaram abrir seus olhos e você não quis ouvir. Você achou que o seu orgulho falava mais alto, ou seja, a força do seu braço, do seu entendimento. Eu sou experiente, eu já passei por isso, não quero passar mais. Comodismo. Você passou de um jeito e deu errado porque você não tinha a ferramenta certa. Hoje você tem a ferramenta certa. E por que você não pode ir lá? Mas eu estou regredindo. Depende, né, o que você vai fazer. Se é um empreendimento novo, você investe. Mas se é um empreendimento que você tem que voltar atrás, esquece. Não é a coisa, eu vendi pipoca, hoje eu tenho um restaurante, vou vender pipoca de novo. Não. E se você voltar, se você de pipoca passou por um restaurante, você evoluiu. Você não quer voltar a vender pipoca, mas você tem uma experiência para passar para quem vendeu pipoca. Como venceu na vida e adquiriu um restaurante. Mas, semelhante modo, às vezes vai ter o mesmo problema no vender pipoca no seu restaurante. E você não sabe ter a gestão certa. Você acha que é a mesma gestão de vender pipoca, é a mesma gestão de vender no restaurante. Eu falo para você, é a mesma coisa mesmo. Só que de proporção diferente, de direcionamento diferente, de rota diferente. Porque a pipoca, você comprar pipoca, andar na rua e vender. Vai ter os problemas que a pessoa fala não para você. Você vai comprar um produto caro e vai ter que vender um preço melhor, mais acessível, porque senão você não vende, senão você perde. E no restaurante, do mesmo jeito. Você tem que comprar mercadoria, conquistar cliente, às vezes vai comprar mercadoria cara e você tem que conservar o preço, senão você não vende, senão você perde a refeição. Mesma coisa, só muda a proporção, só muda o instrumento, só muda os argumentos. Aliás, os argumentos praticamente são os mesmos. Mas o que vai mudar é a matéria-prima de trabalho, os insumos para o trabalho. Então, você tem que entender, você tem que ser seletivo. Quando você é seletivo e você vender água de coco na rua, ou você vender refeição para os grandes milionários,
O mesmo problema que você tinha vendendo água, você vai ter também nesse restaurante. Se você era acomodado vendendo água, você vai ser acomodado nesse restaurante. Tem jeito a pessoa crescer sendo acomodada? Tem. Ela é acomodada, mas levada pelos outros. As 10 virgens aqui, ó. 5 eram levadas por si próprias, suas ideias. Mas outras 5 queriam que as outras levavam ela. Ou seja, compra o azeite, arruma um pouco do azeite com a gente. Aí a pessoa age no sentimento, não, então tá, vou dar um pouquinho. Aí vai as duas, né? Subindo, a vez uma para explodir, esticar, mudar, não. Ela volta para ajudar a outra, porque agiu no sentimento. As duas vai subir, mas vai subir juntas, passando o perrengue que não precisava passar. Porque você, quando tem aquilo que dá para você esticar e pular, ótimo, porque você já foi treinado para mudar. Você já foi treinada, você já passou por situações difíceis. E você, uma atitude certa, você vai mudar de vida. Mas aquela outra precisa passar por aquilo para dar valor, coisa que você deu valor. Mas você agiu no sentimento, você pega o azeite e divide com ela. Ao invés de você ir, estender a mão e puxar ela, não, vocês duas juntos passando pelos mesmos problemas. Então é isso que eu estou te falando. A zona de conforto te obriga, aliás, o comodismo te obriga a não sair da zona de conforto. É mais fácil a gente viver na zona de conforto do que sair dela. Porque esse espírito de ser seletivo não é para qualquer um. Ser seletivo, você tem que pegar todo o seu conhecimento e colocar em prática para aquilo que você vai fazer. Não é fácil. Porque se fosse fácil, não teria. Se fosse fácil, não teria pessoa pobre. Não precisaria nem eu fazer live, porque todo mundo era mais entendido, até eu. Mas se eu faço live, porque eu já entendo. Eu já passei por coisas, situações difíceis, tenho passado, estou tentando levantar e estou me levantando. Outras coisas que eu já me levantei e estou passando para você. Eu dei aqui um trecho que aconteceu comigo no ano passado. Mas por quê? Porque eu deixei de ser acomodado. Mas eu tenho muita coisa que eu sou acomodado. Eu tenho que vencer isso. E eu vou vencer, porque eu sou seletivo. Você tem que ser seletivo. Seja seletivo para que sua vida mude. O que é ser seletivo? É você selecionar as coisas boas, as que entram na sua cabeça. Você ser seletivo é você colocar as coisas melhores. Você procurar ser melhor ou melhorar suas atitudes. Procure melhorar você. Procure melhorar o seu pensamento. Procure melhorar a sua forma de pensar, de agir com as pessoas. Procure isso. Porque se você não fizer isso, você pode ter um império na sua mão, mas você não vai saber administrar aquilo. Você entende o que eu estou falando? Olha, todo esse contexto a qual eu estou falando para você hoje, eu vou ler um versículo só, mais um versículo bíblico agora, para você ver que você tem que ser observador. Você tem que ser mais observador do que praticar suas atitudes. É fácil? Não é fácil. Por quê? Você vê a oportunidade nas suas mãos, aí você tem que parar um pouquinho ali, pôr a cabeça para funcionar e pensar como, quando e onde. Mas talvez a oportunidade é rápida. Ela vai passar. Então, se você fosse igual a 5 virgens prudentes, que tinham azeite e tinha guardado, você não precisava de parar, pensar como, onde, quando chegava a oportunidade, porque você já estava apto para isso. Se você agir no impulso, você vai ser louca. Você vai ser igual essa virgem louca. Você vai perder a oportunidade. Então, se a oportunidade vem, apareceu, pare, pense, projeta, faz a logística. Ou seja, tenta entender como, quando, onde, para depois tomar a atitude certa. Mas não seja demorada, seja mais estralar nos dedos, seja uma coisa mais rápida, seja dinâmica.
Mas não rápido também demais, porque senão você vai agir na emoção. Não, tem que ir porque eu vou perder essa oportunidade. É uma oportunidade boa porque fulano teve oportunidade, não aproveitou e perdeu. Não, não é isso. A oportunidade vem, mas quando vier, põe a cabeça para trabalhar. Isso liga isso que eu faço, naquilo que eu faço. Por exemplo, um cliente se para trás, que eu estava vendendo a casa e tal. Aí conta do cliente, que eu estava querendo comprar um carro, mas eu dou até meu carro. Um carro, eu estava vendendo a casa. Eu falei, não, eu estava querendo negociar minha casa e um carro. Eu fiquei juntando as peças. Falei, não, esse aqui tem um carro, que é uma casa, esse aqui. Então você está sendo dinâmico. A pessoa está falando e você está ali, ó, pensando, sendo dinâmico. E isso é ser seletivo. Isso aí é prudência. Agora a pessoa imprudente, aí você bora para casa. Nossa, quem está querendo comprar uma casa? É fulano. Aí passa um pouquinho de tarde, não, quem está querendo comprar um carro mesmo, trocar um carro na casa? Fulano, Beltrano. Aí no dia, nossa, rapaz, eu vou ligar lá pro cara, pro meu cliente lá, que ele tem um carro, ele quer negociar na casa, para negociar. Aí você liga, não, eu já negociei. Perdeu a oportunidade, meu irmão. Então você tem que ser seletivo, instantâneo, rápido. Não pode perder a oportunidade. Você vai juntando enquanto a pessoa vai te dando informação e põe sua cabeça para processar aquilo ali. Mas não vai agir na emoção. Processa ao ponto de você tiver uma caneta, um papel, escreva e junta as peças do quebra-cabeça. Seja seletivo. Vou falar aqui a outra aqui, que fala sobre isso aqui. Olha para você ver. Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Aí a pessoa fala, não, eu caí em tentação porque a carne é fraca. Não, presta atenção, aqui está falando. Vigiai e orai. Não está falando para você orar e vigiar. Vigiar, observa primeiro. Observa. Vê aonde está acontecendo os erros. Aonde está acontecendo as falhas. O que eu posso fazer para não ter falha mais, para dar certo. E depois disso você ora a Deus. O que é orar? Você pronunciar, fazer uma oratória. Você falar, consagra, que dê certo. E já deu certo. Para que não entreis em tentação. Porque quando você não faz isso, você cai em tentação por causa das suas emoções. Você não é seletivo. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne está fraca. A carne é fraca. Quando se fala da carne, as suas emoções é fraco. As suas emoções te obrigam a ser fraco. Por mais que você tenta, o seu espírito está forte. As suas ideias estão explodindo. Mas as suas atitudes, por causa do acomodismo, não consegue sair da zona de conforto. É fraco, porque você age dentro da emoção. Então, por isso que você tem que sair da zona de conforto. Você tem que ser seletivo. Você tem que selecionar o que você ouve, selecionar o que você fala, selecionar o que você pensa, selecionar onde você vai, com quem você anda. Seja seletivo. Mas eu andava com fulano e beltrano e eles vão achar ruim porque eu não vou andar com eles mais. Mas o que eu posso fazer? Eles estão te levando pro buraco. Agora, se quiser andar com eles, a decisão é sua. Faz o que você quiser fazer. Eu não posso te obrigar. Mas eu te falo, seja seletivo. Ser seletivo é você selecionar o que você tem que fazer, o que você tem que pensar. Selecione somente os bons pensamentos. Selecione somente as boas atitudes. Selecione somente as coisas boas para ser feita. A lucratividade. Selecione a gestão, a logística do trabalho, dos ganhos. Seleciona. Você tem que fazer isso. Você tem que procurar selecionar isso. Você fazendo isso, pode ter certeza que vai dar certo na sua vida. Tá certo, pessoal? Então vamos para mais um reboot. Vamos concentrar, focalizar. Lembrando, pessoal, que depois do dia 25 nós estaremos na segunda parte do Está Escrito, tá? 40 dias do Está Escrito. Segunda fase. Vai estar, explodindo sua mente. Eu fiz uma base espiritual no início, agora estou passando mais gestões. Mas agora nós vamos voltar novamente na Bíblia para reforçar aquilo que está escrito na sua vida e na minha vida. Tá certo? Então feche seus olhos. Respira fundo. Respira novamente mais fundo. Respira fundo, pessoal. Muito, mas bem fundo mesmo. Veja
quantas vezes, mentaliza, ou melhor dizendo, você consegue mentalizar quantas vezes você já foi acomodado em tomar a decisão e não tomou? Mentaliza isso aí. Mentaliza quantas vezes você se esforçou de maneira errada para conquistar algo, mas faltou em você ter um espírito seletivo. Você foi por causa da oportunidade, mas não pensou, não analisou, não selecionou as palavras, os gestos, a forma que agir. Você até projetou algo para levar para a empresa, um projeto que poderia mudar a sua história, mas não foi bem sucedido porque você não foi focado. Você não se preparou da maneira certa. Você não foi seletivo. Você deixou as emoções falar mais alto, a sua vontade. Lembra? Lembra daquela decisão que era para você tomar e você não tomou? E hoje você não tem essa oportunidade mais. Você até pede para Deus, Deus me dê a oportunidade. Deus não vai te dar mesmo, vai te dar diferente, outra melhor. Essa é a hora, pessoal. Essa é a sua hora, meu amigo e minha amiga. Seja seletivo nos seus pensamentos. Seja seletivo na sua mentalização agora. Seja seletivo nas suas palavras. Seja seletivo nas suas atitudes, nas suas ações. Seja seletivo nas suas articulações. Seja seletivo em suas decisões. Não faz as coisas de qualquer jeito, não. Dê o seu melhor. Quando você perdeu aquela oportunidade é porque você não deu o melhor. Você foi pela emoção. Você não tinha nem a base. Nem entendia. E meteu a cara e foi e conquistou até algumas coisas. Mas por não ser seletivo, por ser acomodado ainda, e mesmo ali você falava que não era, mas você não tinha uma permanência, não cuidou, não vigiou, não analisou, não se cuidou, você perdeu aquilo que você tinha nas suas mãos. E hoje não adianta chorar o leite derramado. É virar a página, seguir em frente, que vai ter outras oportunidades melhores que aquela. É isso que você tem que ter dentro de você. Mentaliza oportunidades que podem acontecer na sua vida agora. Oportunidades que podem transformar a sua vida. Mas agora de forma diferente. Você mentaliza de maneira seletiva. Você mentaliza agora de maneira mais objetiva. Com pés no chão. Você pensa mais. Você obriga o seu pensamento, a sua mente, a sair da zona de conforto. Você não está na zona de conforto mais. E estar na zona de conforto te coloca acomodado e você não quer, você não é mais acomodado, você já saiu da zona de conforto. Então toma posse. Mentaliza tomando posse de algo novo que está para acontecer. Não o que passou, mas algo novo que já está para acontecer na sua vida. Isso. Toma posse dessas vendas. Toma posse da realização dos seus sonhos, da compra do seu automóvel. Toma posse da compra da sua casa, da ampliação em sua empresa. Toma posse dessa viagem. Toma posse da sua conquista, a liberdade financeira. Toma posse da sua família abençoada. Isso. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, em nome do Senhor Jesus, eu te agradeço por mais um dia, Pai. Meu Deus, consagra o nosso pensar, o nosso ver, o nosso enxergar, o nosso respirar, o nosso falar, o nosso imaginar. Consagra a nossa mente,
a nossa boca, os nossos olhos, nossos ouvidos. Consagra a nossa vida, consagra o nosso coração, a nossa família. Sejam tudo consagrado, consagra os nossos vizinhos, os nossos entes queridos, nosso ambiente de trabalho, os nossos fornecedores, nossos vendedores, nossos cooperadores. Consagra a nossa vida, consagra esta semana. Que o Senhor possa colocar as tuas mãos, abençoando as nossas vidas, tirando toda a tristeza, todo o comodismo, tudo aquilo que não pertence a Ti, Senhor. Tirando todo o espírito ruim, tirando toda a fraqueza da carne. Tira, Senhor, tudo aquilo que impede que venhamos ser seletivos, que venhamos ser audaciosos nas conquistas e tomar decisões guiado na base que é o Senhor Jesus. Eu entrego, te agradeço a nossa vida, te agradeço por tudo. Entrego as nossas vidas em tuas mãos, tendo a certeza da vitória. Em nome de Jesus. Amém. E é isso, pessoal. Ficamos por aqui. Mais um dia, mais uma vez, tendo a certeza da vitória. Tá? Amanhã estaremos novamente aqui, dia 24. Estaremos aqui às 4h50, trazendo para você um tema muito bom também, o tema sobre pensar primeiro, não age com as emoções antes de tomar iniciativa. Ó, tem tudo a ver com o de hoje, hein? Tudo a ver com o de hoje. Então, se prepara. Amanhã vai ser uma coisa nova. Vai ser uma coisa para mudar a história de muitos, tá certo? E eu quero que você esteja aqui conosco, tá certo? Amanhã estaremos aqui novamente às 4h50, no Conexão Prosperar Sem Errar, trazendo para você este propósito do EVN. 365 dias de disciplina, 277 dias de vitória, 365 dias de nova mentalidade. E lembre-se, prosperar sem errar é a opção de vida. Bora pra cima, pessoal. Bora. Um beijo e um abraço para vocês. Bora pra cima. Não perde a chance, não. Tchau, tchau, pessoal. Deus abençoe.